Boa noite, pessoal. Bem, o conteúdo hoje é funções sintáticas nominais. Então, nós vamos ver quais funções todas essas classes de palavra desempenham dentro de um discurso completo, tá? O que facilita a nossa vida, que eu já deixei bem acentuado aqui para você. Artigo, numeral e pronome só podem desempenhar a função, o papel de adjunto adnominal, certo? Então, se sempre rola esta classificação, onde mora o perigo? Aqui. O adjetivo e a locução adjetiva, eles complicam a nossa vida. Por quê? O adjetivo, dependendo da frase, ele vai ter função de adjunto adnominal. Em outro caso, ele pode ser predicativo do sujeito. E uma terceira possibilidade, ele desempenha a função de predicativo do objeto. Então, essa multiplicidade sintática é que torna o adjetivo tão complexo para a gente. Já a locução adjetiva dá uma limitada, mas ainda assim ela complica também. Ela pode desempenhar a função de adjunto adnominal e complemento nominal, certo? Este conteúdo especificamente vai ficar para outra aula, tá? Nós vamos observar, nós vamos estudar e aprender somente estas classificações aqui para o adjetivo. Lindo. Ó, coloquei uns exemplos aqui bem simples, na verdade só dois, para vocês entenderem. Olha lá. Os meus 3 sobrinhos estão doentes. Bacana. Como eu começo a fazer a análise sintática do grupo nominal? Óbvio que eu vou achar quem? Substantivo. Se ele é o centro desse sintagma, é nele que eu vou focar minha atenção. Quem que é o substantivo nessa frase? Sobrinhos. Perfeito. Agora eu vou ver quais classes de palavra estão associadas, relacionadas a este substantivo. Os sobrinhos, artigo, beleza. Meus sobrinhos, pronome, beleza. 3 sobrinhos, numeral, tranquilo. Todas as 3 estão acompanhando esse substantivo, estão determinando esse substantivo. Ótimo. E como eu disse aqui acima, já dá para eu classificar. As 3 aqui desempenham o papel de adjunta de nominal. Lindo. Mais para frente, porque a frase não acabou. Os meus 3 sobrinhos estão doentes. Esse doente é adjetivo. Olha só as possibilidades. O que eu vou fazer? Analisar cautelosamente. Veja, doentes. A quem que ele está se referindo? A esse substantivo. Mesmo porque é único, né? Beleza. E aí, o que você vai pensar? Você vai pensar em uma regra bem simples. Se eu tenho um adjetivo que se refere a um substantivo, esse substantivo está dentro do sujeito, ó. Quem que está doente? Os meus 3 sobrinhos. Então, aqui, isso daqui é o meu sujeito. Esse substantivo está dentro desse sujeito, certo? E, entre esse adjetivo e esse substantivo, há um verbo? Acabou. Isso daqui é um predicativo do sujeito, certo? Lindo. O que eu coloquei aqui para vocês? Artigo, pronome numeral, obviamente, adjunto adnominal, tá bom? E aqui eu tenho vou te explicar o sentido desse termo, tá? Esse prefixo significa junto. Junto significa junto. Fácil. E ad, de novo, é junto. Então, adjunto adnominal é um tremendo pleonasmo. É junto, junto, junto de quem? Do nome. Quem é o nome? Substantivo. Certo? Tranquilão. Volta para cá agora, ó. Acompanha comigo. Nessa segunda frase, eu tenho: aquela dedicada aluna foi aprovada. Bacana. Faça a mesma coisa. Quem é o substantivo? Aluna. Quais são as palavras associadas a este substantivo? Aquela aluna, pronome. Dedicada aluna, adjetivo. Foi aprovada. Locução verbal, de boa. Olha lá. Eu não vou ter predicativo do sujeito nessa frase porque o adjetivo está lado a lado do substantivo. Lembra que eu falei? Para ser predicativo, tem que haver entre esses dois um verbo. Então, aqui só me sobram 2 opções. Ou é predicativo do objeto ou é adjunto de nominal, certo? Lindo. O que eu vou fazer para diferenciar estes dois, então? Porque aqui eu diferenciei o predicativo do sujeito. Agora, o que eu faço para diferenciar adjunto do predicativo do objeto? Troca. Troca pelo quê? Troca todo o sintagma nominal por um pronome. Se tudo sumir, é tudo adjunto de nominal. Se alguém ficar, se o adjetivo ficar, é porque ele é predicativo. Então, ó, aquela dedicada aluna foi aprovada. Ela foi aprovada. Gente, tudo foi embora junto com o substantivo. Então, quer dizer que está todo mundo junto com o substantivo. Sendo assim, tanto esse pronome, que eu já sabia, né, quanto esse adjetivo,
que era onde residia a minha dúvida, os dois desempenham a função nesta frase de adjunta de nominal, certo? Bora dar sequência. Ó, as especificidades de cada uma dessas funções. O adjunta de nominal, lógico, todos eles são desempenhados por adjetivos, tá? Que qualificam, modificam o substantivo. O adjunto de nominal é possível trocar, é um termo acessório. Ele se refere a esse substantivo e parece que é uma característica já própria desse substantivo, tá bom? O predicativo do sujeito, como eu falei, também é um adjetivo que se refere a um substantivo. Esse substantivo vai ser o núcleo do sujeito, certo? E entre os dois, entre esse adjetivo e esse substantivo, quem vai estar? O verbo, certo? Beleza. E o predicativo do objeto, bem parecido com este daqui, né? Porque ele também não pode desaparecer, ele não consegue desaparecer na hora da troca. Ele é um adjetivo, só que é um adjetivo relacionado a quem? Ao objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto, tanto faz, tá bom? Só que diferente desse, não é uma característica já pertencente ao substantivo. Não. Parece que é uma qualificação subjetiva. Alguém acabou de atribuir aquela qualidade a esse substantivo, certo? E, o mais importante e mais fácil, na hora de trocar todo o sintagma nominal por um pronome, ele não vai sumir. Então, se ele não some, ele é predicativo. E como ele está associado ao objeto e não ao sujeito, ele é predicativo do objeto, certo? Vamos fazer uns exercíciozinhos bem rápido, para que dê tempo? Olha lá, ó. Nossos 3 amigos classificaram aquelas frases longas. O que eu vou fazer? Vou achar o substantivo. Qual o substantivo? Aqui, amigos. Então, ó, amigos é o meu substantivo. Ótimo. Tem mais substantivo na frase? Vamos ver. Frases. Frases é substantivo. Beleza. Aí vai por etapa, tá? Para você não se perder. Quais são as palavras que estão associadas a esse substantivo? Nossos amigos. Nossos é o quê? Um pronome. Ótimo. 3 amigos. 3 é o quê? Um numeral. Perfeito. O que eu vou tentar fazer? Trocar esse grupo, esse sintagma aqui, esse grupinho. Mas calma, eu vou ver aqui esse substantivo antes. Quais são as palavras associadas à palavra, ao substantivo frase? Vamos ver. Aquelas frases. Aquelas é um pronome. Ótimo. Longas, frases longas. Longas é um adjetivo. É aqui que vai morar o perigo. Tudo isso aqui eu sei, que só pode desempenhar uma função. O que eu vou fazer? Vou tentar trocar, gente. Então, vamos trocar? Olha lá. Vou tentar trocar tudo isso por um pronome. Nossos 3 amigos. Vai ficar como? Eles. Lindo! Se for possível a troca, então, isso aqui é um adjunto adnominal. Isso daqui é um adjunto adnominal. Certo? Boa? Tranquilão? Tá bom. Eles, né, nossos amigos, eles classificaram aquela frase longa. Classificaram na. Ou, se você não quiser fazer assim do jeitinho mais correto, pensa assim, eles as classificaram, né? Nas, são frases. Então, eles as classificaram. Ou, eles classificaram nas. Perfeito. Gente, tudo sumiu. Tudo foi resumido a um pronome. Então, está todo mundo junto do substantivo. Então, a função é de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Certo? Acabou a dúvida. Lindo. Vamos ver esse daqui? Rapidinho. Consideramos o caso extraordinário. Caso, substantivo. O caso, artigo. Caso extraordinário, adjetivo. O eu sei que é adjunto, mas vou fazer a troca. Consideramos no extraordinário.
Eu não consegui sumir com o adjetivo. Esses dois foram resumidos, mas esse não. Então, quem que esse cara é? Quem que é? Ele é um predicativo. Predicativo de quem? Do objeto, porque isso daqui não é sujeito, isso daqui é o objeto do verbo considerar. O sujeito é o quê? Nós. Sujeito oculto, sujeito elíptico, certo? Gente, depois a gente faz mais exercício. Beijos!